Ei, gente querida, que tempos estamos vivendo, né? Um momento em que a gente tem versões e visões e ideologias tão diferentes no ar e que muitas vezes gera conflito e discursos tão contundentes, com tanta velocidade e com tanta agressividade, às vezes de tantos lados. E eu mesma, nesse instante, tenho me visto com muita dificuldade de imaginar que as pessoas possam pensar, às vezes, diferente de mim nesses contextos para questões que são tão importantes, a meu ver. E aí, nesse momento em que eu me vejo, às vezes, contrapondo dentro da minha cabeça e dentro da minha cabeça, às vezes, tendo um discurso intolerante do tipo, meu Deus, como que essa pessoa pensa isso? Como ela tem coragem de pensar isso? Como ela acha que isso pode ser melhor para o país? E eu me vejo aflita com isso e angustiada, eu começo a ver quanto é difícil para nós quando a gente está diante de questões que são centrais para nós, centrais na nossa vida, coisas que a gente julga muito importantes e valores que a gente julga muito importantes. Quando a gente sente que esses valores estão sendo questionados, é a hora mais difícil da gente ter empatia. Cara, como é difícil a gente ter empatia quando a gente vê alguém que pensa tão absurdamente diferente da gente, tão diametralmente diferente da gente. E é nesse momento, gente, que a gente precisa mais fazer esse exercício. Pra mim, tá sendo um super exercício. Eu tenho tentado fazer esse exercício porque é muito fácil a gente ser contagiado por essa energia do ódio, por essa energia da contenda. E a gente às vezes se distancia de pessoas que a gente ama, de pessoas que são importantes na nossa vida por conta disso. Então eu quero ensinar para vocês aqui agora uma coisa que eu tenho feito um exercício na minha própria vida, que é como que a gente consegue manter a empatia em tempos de conflito, em tempos difíceis. E isso serve, gente, para diversas situações, para sua relação conjugal com o seu marido, quando às vezes você discordam absolutamente ou pensam absolutamente diferente sobre determinada coisa, ou tem valores diferentes nessa relação íntima, nesse microcosmos, e até nas nossas relações com os nossos amigos e nas nossas relações chegando à macro escala, como nós estamos vivendo agora no nosso país, do que a gente pensa que é o melhor para o nosso país, qual é o melhor direcionamento que cada um de nós acredita que deve ser dado nesse instante. Eu vejo a empatia é uma coisa que a gente precisa desenvolver nesse microcosmos e ela se reverbera como onda ao macrocosmos que é o nosso país. Então, eu queria dar uma dica para vocês de a gente sempre parar um pouquinho e pensar que o que o outro pensa, que o outro, essa pessoa que está falando às vezes coisas que ao nosso ouvido soam absurdas, ela é legítima. E ela tem um direito de pensar o que ela pensa do mesmo jeito que você tem o direito de pensar o que você pensa. Eu sei que às vezes isso é muito difícil, porque eu sinto a gente visceralmente se vê envolvido nas coisas, mas a gente precisa lembrar disso a todo instante. O outro é legítimo para pensar o que ele pensa e a gente precisa respeitar. Mesmo que a gente discorde, a gente precisa respeitar e entender que o que o outro pensa é uma possibilidade. Então, fica essa dica para vocês. Essa é uma das formas que a gente tem de começar a desenvolver a empatia. Entender que o outro é possível e que o que ele pensa também é possível. Mesmo que a gente discorde, a gente concorda com a possibilidade de pensar diferente. Fica essa dica para vocês, vejam se faz sentido e que a gente consiga desenvolver isso especialmente nesses momentos de grande conflito social que nós estamos vivendo. Um grande beijo.